Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, Atos capítulo 8, de 14 a 25, nós temos um texto interessante e intrigante, que nos mostra que devemos dar de graça aquilo que de graça recebemos. O texto diz assim, a partir do verso 14, Atos 8. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse-lhes: dê-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se, talvez, da maldade, e talvez dessa maldade, e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento de seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e você é preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Olha, o Espírito Santo foi derramado aos apóstolos no dia de Pentecostes. Naquele dia, os discípulos que estavam em Jerusalém ficaram cheios do Espírito Santo. Só que, em outras localidades, o Espírito não havia ainda sido derramado. Então, aquilo era algo que estava acontecendo única e exclusivamente com os judeus. Aí, houve a perseguição depois da morte de Estevão e os irmãos foram dispersos por todo lugar. O texto em Atos diz que todos foram dispersos, menos os apóstolos. E eles iam e pregavam o evangelho, e eles chegaram a Samaria. Ali na Samaria, muitas pessoas foram batizadas em nome de Jesus, mas eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Então, Pedro e João são enviados para lá. Entre os convertidos havia um homem chamado Simão. Esse Simão era mágico, fazia mágicas e iludia o povo, e ele era conhecido como o grande poder de Deus. Ao ver que João e Pedro impunham as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo, Simão ficou maravilhado, chegou para Pedro e falou: quanto que eu pago para você me dar essa autoridade para que eu possa fazer o mesmo? Aí, então, Pedro diz para ele: olha, não é assim que a coisa funciona, você não tem parte nenhuma disso. Simão queria comprar uma técnica, mas o dom de Deus não é uma técnica, o dom de Deus é uma dádiva, é algo que Deus nos dá. E por isso, nós precisamos de pessoas maduras na fé, para que possam nos corrigir e nos disciplinar das nossas imaturidades e criancices. Simão era uma criança na fé, e por isso ele achou que ele poderia fazer na nova vida o que ele fazia na vida antiga, que era ganhar dinheiro iludindo as pessoas. Ele confundiu a fé cristã com uma ilusão. Precisamos entender isso. E é interessante que a atitude de Simão gerou uma palavra, e a palavra simonia. Simonia significa comprar ou vender aquilo que é um dom de Deus. Por isso, cuidado. Pedro discerniu isso e cortou. Será que hoje nós não temos pessoas que usam o dom de Deus para enriquecer? Pessoas que usam essa graça de Deus para vender aquilo que Deus dá? Pessoas que dizem que você precisa pagar para receber, que só quem paga recebe? Não é assim que acontece no dom de Deus. O dom de Deus, ele é inefável. O dom de Deus, ele nos é dado. E por isso, de graça recebestes, de graça dai. Isso que Jesus nos ensinou, e é assim que o cristão vive. Que Deus nos abençoe, tenha um ótimo dia, uma ótima noite, e amanhã Renato estará com vocês. Que Deus nos abençoe
Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Até lá, fique em paz.